Abre aspas. Você ergue a lâmina, você faz a mudança. Você me rearranja até eu ficar são. Você tranca a porta e joga a chave fora. Há alguém em minha cabeça, mas não sou eu. E se a nuvem explodir, trovejar em seu ouvido, você grita e ninguém parece escutar. E se a sua cabeça explodir, com maus presságios, eu te verei no lado escuro da lua. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando a edição de número 57 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com versos da música Brain Damage, que está no icônico disco The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd, escolhida especialmente para este episódio porque a capa, famosa capa desse disco, tem muito a ver com um dos filmes da nossa pauta, né, Raquel? Sim, essa capa é a do famoso Prisma. E para quem já viu Aniquilação, novo filme do Alex Garland, tem tudo a ver, né? Porque tem algo de Prisma nesse filme e eu não quero estragar nenhuma surpresa ou nenhum spoiler até mesmo da nossa própria discussão. Vocês vão entender melhor na nossa conversa. Exatamente, né? Já damos aqui o recado de que temos spoilers liberados neste programa quando discutirmos Aniquilação e também Mudo, novo filme do Duncan Jones, outra ficção científica lançada recentemente pela Netflix. Então nós vamos debater esses dois filmes junto com René França, nosso convidado da vez. Ele que é crítico de cinema do site Pílula Pop, é professor de cinema no Instituto Federal de Goiás e é diretor do longa-metragem Terra e Luz. O René já participou várias vezes do nosso podcast e a gente fez contato com ele diretamente lá de Goiás. A gente gravou essa conversa por Skype e você vai poder conferir também o que ele achou de Aniquilação e de Mudo. E além disso, nós também falamos sobre a questão do streaming, né? Filmes que são pensados para o cinema, no caso da Aniquilação, e acabam indo direto para a Netflix, e filmes que acabam sendo produzidos diretamente para a Netflix, como é o caso de Mudo, né? Então, questões relacionadas a esse tema também estão inseridas na nossa discussão. Pois é, geralmente a gente esperava quando ele estivesse em Belo Horizonte, né, para gravar com ele, mas depois que a gente descobriu que por Skype depois é que muito a gente descobriu possível. O Skype. Assim, né? Depois que a gente descobriu o Skype, eu falo zoando, porque a gente sempre soube que Skype, mas assim, depois que a gente conseguiu combinar com ele esse tipo de gravação, agora vocês o terão muito mais vezes por aqui. Sem falar que foi um custo para gravar esse programa, porque era pra gente ter feito ele na semana passada. Deu tanto problema, né? E essa semana mesmo, a gente ia gravar na quinta-feira, o carro do René deu problema e a gente não conseguiu falar com ele no dia que a gente tinha marcado. Mas aí no fim de semana a gente conseguiu resolver. E o problema também é a internet, né? Porque lá onde ele mora é uma cidade pequena, Goiás Velho, e a internet às vezes dá alguns problemas e ele fica com medo de a gente não ter uma conexão boa. Mas deu tudo certo, vocês vão curtir o nosso papo. Bom, antes da gente seguir para o debate, recadinhos de praxis. Bom, para você receber o nosso podcast aí diretamente no seu smartphone, basta assinar o nosso feed, Cinematório Café, ou então você pode assinar um feed para receber todos os outros podcasts que a gente tem da família Cinematório também, que é o Em Foco, o Plano Sequência e o Cinefonia. Exatamente. Se você tem o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor, considere avaliar o Cinematório Café e os nossos demais podcasts. Faça um comentário, dê lá uma nota
5 estrelas, né? De preferência. De preferência. Para que a gente possa chegar a mais ouvintes, né? Mais pessoas que usam os dispositivos da Apple possam conhecer o nosso trabalho. E se você não tem um iPhone, não tem um iPad, etc., você pode contribuir com o Cinematório, compartilhando o nosso programa com seus amigos e também participando da nossa campanha de crowdfunding. Através dela, temos alguns benefícios bem legais, né, Raquel? Exatamente. Você tem aí a opção de receber uma newsletter semanal com uma curadoria de filmes que estão passando, né, no VOD. A gente também seleciona notícias, links interessantes, nossas recomendações do que ver, do que ouvir, tudo relacionado a cinema, claro. E também temos o Cineclube. Uma vez por mês, nós nos encontramos para debater um filme. E esse debate tem sempre um filme, que é o tema, e ele é sempre escolhido pelos padrinhos e madrinhas. Além também da votação do dia que vai acontecer. Então, assim, para participar disso tudo, basta nos apoiar na nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim. O link está aí na página do podcast e também na home do Cinematório. Aí você clica lá e pode conhecer os demais detalhes da nossa campanha de financiamento coletivo. Então ajuste o seu fone de ouvido, pegue um café, sente-se aqui conosco e bom podcast. Recebemos hoje no Cinematório Café René França. Tudo bom, René? Tudo bom, Renato? Tudo bom, Raquel? Tudo bem. Falando diretamente de Goiás Velho. Sim, diretamente pela magia tecnológica aqui da web. Já que hoje é ficção científica, né? Tinha um tempo que isso era possível na ficção científica. Quando inventarem o teletransporte, a gente traz você pra cá. Ai, vai ser bom. Vocês podem vir pra cá também. Isso que eu pensei. Também vou querer ir pra aí. Bom, então a gente vai falar sobre 2 filmes, especificamente de ficção científica, que estão disponíveis na Netflix. E eu vou começar... Uma pequena tosse. Porque um deles, ser de ficção científica é o mero detalhe. Não há palavras para descrever esse filme. Não há palavras. Bom, a gente vai começar falando sobre Aniquilação. Aniquilação, o mais novo trabalho do Alex Garland, que é também conhecido como o roteirista do último filme bom do Danny Boyle. Que é qual? Sunshine. O Alerta Solar? Você gosta desse filme? Eu gosto, mas eu gosto de outros depois também, do Danny Boyle. Só provocando, porque eu sei que o Danny Boyle tem fãs. O T2. É legal, é bacana. E tem também aquele da Apple, né? O Steve Jobs. 127 horas eu gosto também. Isso eu já não curto tanto. Quem quer ser um milionário é depois também, né? Você também não gosta. É depois do Sunshine. Não, mas acho que eu sou fã do Danny Boyle. Eu tô só provocando, porque eu sei que ele tem fãs, né? Mas o Alex Garland, que trabalhou com o Danny Boyle no Extermínio e também no Sunshine, e agora vem aí trilhando essa carreira como diretor também, né? Ele fez antes o Ex Machina, que foi um filme que fez muito sucesso, né, junto da crítica, porque de público mesmo ele foi quase que impossibilitado de ter algum sucesso, né, porque aqui no Brasil não foi lançado no cinema, assim como Aniquilação, mas depois ele foi ganhando um fôlego aí no streaming e tudo mais, chegou até a ganhar o Oscar de efeitos visuais, né. E você curte o Ex Machina também, René? Eu adoro o Ex Machina. Eu dei recentemente até um trabalho para os meus alunos que era analisar o Ex Machina a partir das teorias do Tarkovsky, enfim, é uma coisa bem legal. Assim, é um filme que eu acho muito bom, assim, para mim é quase uma aula de cinema mesmo, o Ex Machina. Massa. Mas você falou aí do Tarkovsky, o Aniquilação também me lembrou Tarkovsky. Você teve essa impressão? Nossa, eu fiquei pensando no Stalker o tempo todo ali, né? Você vai para essa zona de coisas
diferentes acontecem, um grupo, né? Assim, eu pensei muito no Stalker especificamente. O Solaris também me veio à mente, né? Por verdade, causa dessa relação sim. dela com o marido, né? E no Solaris tem o do protagonista com a esposa, né? Que era falecida. Sim, essa ideia de ilusão, realidade, né? Exato. Estão enlouquecendo, estão vendo aquilo mesmo, verdade. E a gente lembra de outros filmes também, né? Por exemplo. E também outras obras da ficção científica, se a gente for pensar nessa jornada rumo a um lugar desconhecido, misterioso, né, enigmático, em que as coisas fogem das leis da física, da ciência, né? Se a gente lembrar, por exemplo, de Encontro com Rama, né, do Arthur C. Clarke, que é um livro que está aí há décadas para ser adaptado e nunca ninguém consegue fazer, né? Se a gente pensar no próprio 2001 também. Eu pensei muito no 2001 também. Então... David Lynch. David Lynch sempre. Mas a gente tem essas referências, mas ao mesmo tempo não é um filme que depende delas, né? Essas referências vêm à mente durante o filme, mas ele tem uma originalidade muito interessante até na proposta, né, desse enigma do que é essa área X, o que está acontecendo ali, as camadas para onde ele vai. Eu achei bem interessantes. A Raquel também teve vários insights, né, Raquel, enquanto a gente estava pensando sobre o filme e falando sobre ele, né? É o filme feito para insights, né? Essa questão aí de usar a ficção científica para fazer refletir tanto filosoficamente quanto questões mesmo do seu dia a dia, questões contemporâneas, existenciais, assim. E eu acho que o Alex Garland ele consegue construir isso muito bem, assim. Mesmo com todo esse repertório, todas essas referências que a gente consegue, né, acessar ao ver o filme dele, a gente vê essa originalidade, a gente vê novas propostas, assim, novos questionamentos, assim. E eu achei muito interessante ele trazer essa questão, né, da ciência, principalmente a questão do câncer, né, que sim. Inclusive ainda digamos que é um pouco tabu falar de câncer, assim, as pessoas ainda falam essa palavra e sentem um peso, né? E que é uma doença, né, um mal, assim, que vem acometido cada vez mais pessoas, assim, até pela própria forma como a gente tem vivido, assim, né? Cercado de coisas industrializadas, expostos a 1000 fatores que são cancerígenos, assim. Então eu achei bem interessante como ele traz isso para abordar um monte de outras coisas no filme, né? E também uma nova, digamos assim, um novo olhar, assim, para o que seria uma anomalia, para o que seria uma célula, né, em desordem. Um novo olhar para a desordem, assim. Eu acho, assim, com certeza, é curioso, né, assim, há uns filmes que eles trabalham dentro de uma narrativa que a gente pode pensar assim, que é da ordem do literal mesmo, assim, aquela história que a gente está acompanhando e aquela história início, meio e fim. Tem outros, como alguns que já foram citados aqui, como 2001, o Solaris, o próprio Stalker, até o Ex Machina, que eles oferecem uma linha narrativa e uma segunda linha interpretativa que é do plano do simbólico, do metafórico, né? E vão ter filmes como, sei lá, lembrando que da Natalie Portman mesmo, Cisne Negro, o Sétimo Selo, do Bergman, enfim. E eu acho que o Aniquilação, ele é um desses filmes que ele tem uma história ali sendo contada, mas, e bem dentro disso que a Raquel falou, né, a própria ideia de usar o câncer e usar outras situações que permitem que o filme seja também percebido como uma grande alegoria de outras coisas, né? Da morte, do luto, da descoberta, do fim, enfim.
eu acho que ele é muito rico simbolicamente, porque ele vai te dando uma série de outras possibilidades de interpretação para aquela história, né? Em que você não fica apenas preso numa jornada de uma aventura em um lugar misterioso, né? Não é simplesmente uma exploração misteriosa de um lugar onde ninguém esteve antes. Ele está dizendo de outras coisas maiores e até muito mais subjetivas e muito próprias do ser humano, mas de uma forma grandiosa, meio épica, dentro dessa proposta de ficção científica, né? Eu acho que é um filme bem rico por causa disso. E a respeito dessa analogia com o câncer, é verdade, é um tabu, né, falar disso, porque é uma doença muito trágica, né, e que ela servir como tema de uma ficção científica, talvez algumas pessoas possam encarar como fazer proveito, né, de algo que é muito ruim, que dói muito, né, nas pessoas que já passaram por isso, para fins de entretenimento, né? Mas não acho que é o caso aqui de você simplesmente usar isso como uma desculpa. Acho que tem filmes de comédia, por exemplo, que são sim desrespeitosos quando vão tratar desse assunto, mas aqui eu não acho que seja o caso, não. Acho que até é bem interessante como que ele explora isso justamente pelo lado da ciência, né? De você pensar nisso como da ciência e da metafísica também, se a gente for pensar de como, do porquê que existe o câncer, né? Acho que o filme ele tenta chegar um pouco nisso, porque ele vai tratar também dessas questões de religiosidade. Tem uma fala do personagem do Oscar Isaac, né, no começo do filme, que ele fala, Deus não erra, né? Ele fala uma coisa assim que é uma coisa curiosa você pensar, né? Porque o câncer ele acaba sendo, se a gente for falar grosso modo, é um erro, né, que acontece, que gera essa anomalia que as coisas vão ficando fora da ordem, que é aquele lugar da área X, onde ela encontra aqueles animais que são mutações com outras espécies, né? Você encontra também animais que têm a vegetação inseridas neles. Em determinado momento, as personagens também começam a incorporar aquelas espécies diferentes que estão ali, tanto de vegetação quanto de animais. Então essa questão da desordem ela é bem interessante, até se a gente for pensar, aí já falando agora de um aspecto mais cinematográfico, estético, como que o Alex Garland trabalha isso na fotografia, porque você tem uma certa... Isso no Ex Machina ele já demonstrava, mas uma tendência assim de uma simetria nos planos, né? Que quando essa desordem vai ficando realmente fora de controle, ela começa a incomodar até a gente, porque você olha para os planos e fala assim, que coisa mais estranha, né? Parece que realmente está assim, desequilibrado, não está harmônico. E a princípio isso parece um incômodo, talvez assim um desleixo, mas na segunda vez que eu vi o filme isso já não me incomodou. Talvez, claro, porque eu já sabia o que eu ia encontrar, mas também de entender isso como uma proposta mesmo, sabe? De essa desarmonia, esse desequilíbrio também está incorporado na própria forma como ele compõe os quadros. E isso eu acho que reflete também nos próprios efeitos visuais, que são meio estranhos, né? Em algumas cenas parecem até meio toscos, assim, parece que não teve dinheiro para fazer coisas mais bem acabadas, né? Principalmente quando você vê os cenários, que dependem mais do CGI. Mas eu acho que isso acaba funcionando, sabe, de algum modo. Não é um filme de baixo orçamento, né? Acho que gastaram 40 milhões, 50 milhões. Ele teve, claro, um problema aí na exibição, né? Depois que foram feitos os testes, e isso depois a gente discute, como que isso pode repercutir, né, daqui para frente nessa questão do direto na Netflix e não passar pelo cinema. Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que é uma proposta mesmo, não é que faltou dinheiro e ficou daquele jeito, sabe? Eu acho que acaba se encaixando dentro dessa proposta da desarmonia, de isso estar inserido ali. Mas mesmo assim, quando a gente vai chegando mais pro final do filme, que a coisa vai ficando cada vez mais alucinógena, né, mais maluca,
ainda assim tem cenas muito bonitas, né? Cenários bem interessantes, assim, criados ali, tanto presencialmente, né, com os efeitos práticos, mas também com o uso da computação gráfica. Eu acho que é um objetivo de causar um estranhamento mesmo, né? Se ele não... e até isso que você disse, ele coloca os planos geometricamente muito bem pensados, é tudo muito... principalmente no início, é tudo muito bem organizado, agradável para olhar, como se ele tivesse, de alguma forma, nos condicionando ali a acostumar com esse tipo de abordagem estética. E aí, a partir do momento em que... A primeira vez quando aparece o brilho mesmo ali, que a personagem pode ver, aquele brilho já é uma coisa meio estranha, assim. Ele não é... É isso que você disse, parece um efeito especial mal feito. Porque a gente não está esperando, porque está tudo tão bem cuidado ali, e quando eles entram, vão aparecendo aqueles seres estranhos, e eu acho que é esse o objetivo, assim, de te tirar do filme, mas te colocando ali no filme ainda, é meio desconfortável, assim, não é para você entrar totalmente no mundo dos efeitos, como num Transformers, por exemplo, ou um Jurassic World, assim, é uma coisa de te causar um estranhamento próximo até talvez do que os personagens que estão vendo uma coisa que eles nunca viram, que ninguém nunca viu antes, e te coloca nessa situação parecida, né? Eu acho que eu concordo com você, eu acho que é proposital mesmo esses efeitos serem meio estranhos. Também concordo. E essa tensão, ela é positiva no sentido de te fazer questionar também, né? Que é bem isso que o René falou, assim. Te aproxima mais dessa experiência dos personagens, das personagens, porque te coloca nesse lugar de questionamento, assim, até da própria imagem em si, que você tá vendo, assim. E é bem isso, porque você tá acostumado com um certo padrão, né, de estético, um certo padrão, e aí de repente você tem que reorganizar esse seu olhar para encarar aquilo que lhe é estranho, assim. Então é uma proposta bacana, porque é a forma como a imagem se coloca para você se aproximar ainda mais da personagem e das personagens, né? Tem uma outra dimensão do sentido do filme que eu acho bem interessante, que é essa ideia do luto, da morte, porque você começa com a personagem que aparentemente, né, o marido morreu, aparece um personagem lá falando que ela tem que seguir em frente, ela se mantém ali meio que com a esperança dele aparecer, até que ele finalmente reaparece, só para em seguida quase morrer. Enfim, você tem outras personagens, situações parecidas, e essa noção ali do fim e de não saber lidar com esse fim, seja a morte de um ente querido, seja, ou se for pensar na ideia da aniquilação, assim, de um fim do mundo, né? Eu acho que o filme ele trabalha isso de uma forma muito interessante a partir do momento em que ele abre lá com o meteoro atingindo exatamente o farol ali, né? Eu achei simbolicamente muito interessante, porque você está lidando com uma ideia assim, de muitas pessoas que perdem o farol da vida delas, né? Aquela pessoa principal ali. Mas no filme o farol, ele é atingido pelo meteoro, mas ele não é destruído, né? Ele continua vivo e dando início a esse tumor que vai se espalhando ali, que é essa ausência presente ali, né? A pessoa que se vai, mas continua ali na memória presente e consome, pode levar a uma depressão. E depois que eles entram no brilho, há uma série de situações de morte e de como lidar com essa morte, ou como lidar com esse fim iminente, que eu acho que acaba sendo apresentada de forma muito, muito forte e muito bem feita, naquela que para mim a cena mais assustadora do filme, uma das mais assustadoras que eu já vi, que é daquela criatura que o som que ela emite é o último som da pessoa que ela matou, né? Que é a voz da cientista pedindo por socorro, né?
E é esse eco infinito ali de uma vida que se foi, você tendo que lidar com aquilo para conseguir sobreviver. E que eu fiquei pensando muito nisso, assim, uma forma de lidar com o luto, ou você se reconstrói, se torna outro, né? Assim, se torna um duplo mesmo seu, que você não vai superar totalmente aquilo, mas você se reconstrói e se faz de novo. Ou não, assim, ou não, isso tem a ver, né, já com o final do filme, assim, ou não tem uma escapatória mesmo, assim, você vai ser sempre uma duplicata sombria sua, nunca vai ser de novo aquele que você foi um dia, né? Eu fiquei pensando nisso e como que o filme tem esse lado muito sombrio, assim, é muito pesado, assim, é um filme, assim, é claro que eu fico sempre pensando, e como você diz, a gente vai falar disso depois, de como que experiência maravilhosa deve ser esse filme no cinema, na tela grande, com o som, sim, enfim. E ao mesmo tempo você entende assim, como que é um filme difícil de vender, porque é um filme muito, além desses estranhamentos dos efeitos todos, é um filme muito pesado, assim, ele é muito sombrio, né? Ele não é uma aventura de ficção científica. Ele é um filme sobre câncer, sobre morte, sobre luto, e com várias coisas que estão ali de propósito para causar um estranhamento no público, né? Então, é ótimo ter um diretor que se arrisca com isso, mas causa esse tipo de consequência do estúdio ter um filme que não sabe o que fazer com ele, né? Com certeza. Analogia muito boa, né, que você fez aí do Farol, realmente uma simbologia muito forte. E se a gente for pensar, né, também em outras questões, outras analogias que podem ser feitas de várias cenas que estão ali no filme, é até curioso porque isso é colocado em um diálogo, né, na hora que a personagem da Jennifer Jason Leigh vai explicar ou tentar explicar para da Natalie Portman o que é o brilho, né, e ela fala, o que será isso, né, um evento religioso, um evento extraterrestre, uma outra dimensão, né? Ela não tem respostas e ela já vai dando várias dicas ali, né? De que o público mesmo pode ficar pensando, né? O que é aquilo? Não tem explicação, né? Elas não sabem, né? Então a jornada será essa também, né? De uma busca por que será aquilo, o que se representa aquilo. E aí tem várias cenas ali que a gente pode também tentar levar para alguma outra significação, né? Eu pensei muito também, por exemplo, naquela cena em que elas encontram aquele soldado despedaçado no fundo da piscina, né? Que aparentemente é o que estava no vídeo, né? Que eles abriram a barriga dele e tinha aquele bicho lá no lugar do intestino. Então você olha aquilo, você vê um soldado explodido, pode ser também uma referência à questão mesmo dos soldados que são enviados para a guerra, né, no Afeganistão, lá no Oriente Médio e tudo, e não sabem para onde estão indo, né, e, enfim, pode ser uma referência no meio disso tudo também a respeito disso. E que também não conseguem ser mais os mesmos. Exato, que voltam traumatizados, traumática, né? Tem toda essa questão. Não, inclusive uma personagem no barco com a Natalie Portman, ela fala sobre isso também, que a filha dela morreu, né? E que ela fala assim, não só morreu a minha filha, mas a pessoa que eu era. Isso é muito forte, né? Porque assim, ela não é mais uma mãe, por exemplo. Tem também a questão da infidelidade, né? Que é colocada ali na personagem da Natalie Portman, que teve um caso com aquele colega, né, lá da escola. Isso é colocado num flashback durante o filme, também não de uma forma assim, vamos contar o que aconteceu antes, mas surge como uma memória, que eu acho bem legal também. Que é verdade, porque ele tá trabalhando três linhas temporais ali, né? Então, isso também tá numa frase, eu não estou me lembrando agora quem é que fala, mas sobre essa questão da autodestruição. Eu acho que é a Jennifer Jason Leigh mesmo, né? Que é um diálogo chave também do filme, essa Sim. hora que elas estão ali no escuro, né? Antes de ter aquele ataque, o primeiro ataque do urso, que a gente supõe que é o urso, mas que ela fala sobre essa questão da autodestruição, né? Porque ela fala, em algum momento da vida a gente vai se autodestruir, vai fazer algum ato de autodestruição. E aí ela cita isso, né? Você destruir um casamento feliz
né? E isso atinge diretamente a personagem da Natalie. E ela joga a pergunta de volta para ela, fala: você deve saber mais do que eu responder essa pergunta. A autodestruição não está codificada em cada célula do nosso corpo. Rolou uma tensão nesse diálogo aí, tipo assim, peraí, de que você tá falando? Que aí, se a gente for levar para o lado científico, tem também essa questão da autofagia das células, que inclusive foi motivo de um prêmio Nobel há alguns anos. Então são questões, várias questões, né, que o filme está trabalhando e que levam, né, a essas analogias, a esses outros entendimentos, e que eu acho mais genial, que está representado de uma forma macro na própria construção do brilho, né, o shimmer, né, que é tudo que foi construído em torno de onde caiu o meteoro. A bolha de sabão. Que parece uma bolha de sabão, né? Porque isso também está no diálogo, acho que é na hora que elas estão no barco, e que elas falam que aquilo é um prisma, que a luz entra e sai refratada. E isso também está em vários lugares. E se a gente pensar até... Aí eu vou levar de novo para a questão fotográfica. É um filme em que o uso de flare é plenamente justificado em todas as cenas. Não só porque elas estão dentro de um lugar que refrata a luz, né? Então quando a luz do sol bate, ele vai criar um flare automaticamente, mas também porque tem essa significação, né, de como que as coisas entram ali e saem transformadas. Mas até mesmo, se você for pensar nessas partículas de luz, em algumas cenas jogadas ali no quadro, elas até podem representar essa questão das células também, né? De serem esses fragmentos, esses pigmentos de luz também serem células de luz espalhadas. Tem uma cena belíssima com a Jennifer Jason Leigh. Que é quando ela se transforma nesses fragmentos. Sim, aquela cena é muito bonita. Aquela cena é muito bonita, assim, sabe? É um momento em que vai ter realmente o uso mais intenso de CGI ali, né? Porque depois ela vai se transformar naquela coisa que a gente não sabe o que é aquele buraco, tipo um buraco negro, né? uma gosma de luz, não sei o que é aquilo. E depois vai sair o duplo, né? Que é um momento em que a gente vai ter um personagem todo de computação gráfica interagindo ali com a Natalie Portman, que é uma das cenas mais fantásticas assim que eu vi ultimamente. Até pelo uso da trilha sonora também, porque a música ela começa a se transformar também como se fosse o som saindo daquele bicho, né? É um sintetizador sendo usado ali, uma coisa bem assim que traz um estranhamento também. E é muito legal, cara. Acho que chega no momento. É o momento que o filme, pra mim, sabe, ele. Sabe, o mind blowing. Né? E essa eu acho bom também, porque essa coisa da mistura, né, das células, da mistura de espécies, porque o ser humano está muito acostumado a se colocar fora da natureza, sabe? A pensar como si mesmo como algo fora, assim, como algo superior à natureza e que está no comando, que está fora dela, sendo que a gente faz parte da natureza. E isso é uma questão importante para se pensar o planeta Terra assim mesmo, de uma forma ecológica, de uma perspectiva de preservação, para entender que preservar esse planeta aqui, cuidar dele, é também cuidar mesmo da gente diretamente, assim. Porque isso é um problema, assim, quando se tem uma noção de que a natureza é algo fora da gente, você, sabe, as pessoas passam a querer, né, dominá-la, a querer usar dela, explorar dela, mas sem entender que tudo que está sendo feito ali, isso vai se reverter para o nosso organismo, vai se reverter para a nossa vida, assim. Então, tem essa questão né, ecológica também no filme que eu acho importante, que inclusive foi muito mais criativo do que Mãe, na minha opinião. Porque eu acho que traz mesmo
questão da integração, que é importante a gente... Porque falar assim até parece um clichê, mas é claro que a gente faz parte da natureza, mas isso parece que não tá muito internalizado na consciência, assim. Eu me lembrei, inclusive, falando disso, de um diálogo de Matrix, quando o agente Smith fala pro Morpheus que a humanidade é um câncer, né? Sim, se espalha como tumor pelo planeta, que eles estão ali para poder curar esse câncer, né? Pois é, eu adoro esse diálogo também. Porque você até, é aquela coisa, né, de você concordar com o vilão, assim, o argumento dele é bom. Não, até por isso, quando no final da Aniquilação, quando aquele cientista, né, vivido pelo Benedict Wong, que ele fala para a personagem da Natalie a respeito de uma destruição, né, que aquilo ali pode ter sido, por exemplo, enviado, né, caiu do espaço, veio para a Terra para poder destruir o planeta. E aí ela fala assim, não, mas não era para destruir. Já pensou que pode ser algo assim, uma mudança a intenção não era destruir. Né? Que também a gente pode pensar nisso, né? Se aquilo foi enviado por uma raça alienígena, né, que identificou que o planeta está virando realmente uma ameaça para o equilíbrio galáctico, pode ter sido enviado para poder justamente mudar, resolver, né, para ser um remédio, aqui, né? Quem sabe? Mas aí a gente já está também entra na questão da especulação, né? Até se a gente for pensar na questão do câncer, já é controverso falar isso. Assim, não, a questão dizer, né, do que câncer em si, se aquilo significa um câncer, como que pode ser um antídoto, né? Então é controverso também pensar dessa forma. Eu acho interessante também, e acho que tem tudo a ver com essa ideia do câncer e as outras possibilidades de interpretação também que vocês falaram, que essa ideia do brilho e da luz, ela está muito ligada na mitologia cristã e outras também, a egípcia, enfim, a ideia do divino, né? Assim, o Deus, esse ser poderoso é a luz, né? Mas essa luz, ao ser refratada, né, ao virar outras, ao se dissipar ali, se transformar, dentro do filme ela dá origem a algumas mutações que são perigosas, né? E se a gente pensar no que nós somos enquanto seres, que teria sido criado por uma figura de luz divina, a sua imagem e semelhança, toda a história, nós somos seres da autodestruição, uma vez que nossas células se constituem, nós crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos, né? Nós não evoluímos infinitamente em direção a essa luz. É como se a gente fosse ali também resultados de uma refração e que virou uma coisa mais ou menos, que pode ser parecida, mas muito distante desse brilho divino original, né? Porque nós não somos imortais e muito menos perfeitos. Nós somos feitos para morrer, né? Nós nascemos para morrer um dia, nós somos feitos para destruir. Então, e ao mesmo tempo nós destruímos, né? Então essa ideia da multiplicação e do câncer e do tumor, eu acho que fecha muito bem essa ideia mesmo do filme, dessa ideia do brilho como um local que pode ser mesmo um tumor na Terra, mas que ao mesmo tempo nada mais reflete do que nós somos mesmo, assim, enquanto seres que estamos indo para a morte e que ao mesmo tempo causamos a destruição do próprio mundo que nos abriga, né? Eu acho que o filme fecha essa ideia muito bem nas formas como ele constrói tudo. Em relação ao final, a parte lá dentro do farol, o que me incomoda ali é que eu acho que, enfim, é o único momento que me tirou um pouco ali da minha relação com o filme, que eu acho que tem um momento meio em cima do muro em que ele fica assim, vou explicar ou não vou explicar, assim, e aí me parece que é muito assim, muito Quero Ser 2001, porque tem essa ideia 2001, o astronauta
entra naquele mundo psicodélico, ele se vê velho, aí tem o bebê, que é o novo homem que surge, enfim, acho que é muito parecido com 2001, só que feito de uma forma um pouco mais explicadinha, assim. E aí tem aquilo lá dela ver o vídeo com o personagem do marido, do Oscar Isaac, e aí você entende que são dois e que é um duplo. Enfim, aí me parece assim, tem muita explicação para não explicar no final. E aí eu acho que podia ou dar a explicação, vai do caminho da explicação, ou não, igual o 2001, assim, vai pra piração total e cada um que se vire ali, mas eu acho que eu acho que rola meio uma insegurança, assim, vou dar uma dica de que é isso, sabe? Então, assim, ou vai pro lado de 2001 Twin Peaks e, assim, azar é seus que estão assistindo, se virem ali. Ou então explica tudo, sabe? Assim, eu acho que ficou meio no meio do caminho ali, e aí meio me tirou, assim, que ele ficou assim, ele tá querendo explicar. Não, agora ele tá indo pra piração. Não, agora ele tá querendo explicar de novo. Aí meio que me tirou do filme, assim. Mas é o único problema, assim, que eu tenho especificamente com essa cena final. Que em termos de direção, de arte, fotografia, eu acho belíssimo, assim. Ainda assim, se você jogar Aniquilação no YouTube, o que vai aparecer de Ending Explained é brincadeira. Todos os resultados são isso. Ainda assim, né, cara? Eu concordo com você, acho que tem realmente isso. E se a gente for pensar que esse foi um dos motivos, né, de esse enigma, né, essa não explicação, essa intelectualização, vamos dizer assim, como foi usando aí, parafraseando o executivo lá que quis barrar a exibição do filme no cinema, queria inclusive intervir, né, no final, queria que mudasse tudo, refilmasse. Eu li que aquela parte da dança, né, da luta e dança ao mesmo tempo, que é uma coisa performática que eu achei bem interessante, da Natalie Portman com o duplo dela, a Lina, né? Ele achou muito longo, né? Ele queria cortar. Olha só. Mas ainda assim a gente vê que causou problemas, né? Foi um dos motivos do filme não ter tido uma carreira aí no cinema, né? Fora dos Estados Unidos. Mas imagina, se tivesse abraçado então a ideia aí de ir pra loucura total, aí o filme ia acabar sendo engavetado. Talvez a gente nem ia conseguir assistir. Nunca ia ser lançado. Mas sabe que nessa coisa da exposição, eu também me incomodei um pouco com alguns diálogos dentro do Brilho, assim. Porque teve uma sequência, inclusive, que elas estão descobrindo sobre essa característica das mutações, né, genética, que acho que é a física, né, a personagem da Tessa Thompson. Sim. Que explica, né, que os DNAs estão se misturando. E aí, tipo, pelo menos eu já achei óbvio que o DNA humano também tava no meio, né? E aí cria aquele clima assim, não, plantas e animais e tal. E aí passa aquele clima e aí vem a Jennifer Jason Leigh pra dizer: e o DNA humano também. Aí eu achei isso um pouco, sabe? Tem essas coisas que eu acho que quando você faz um filme com Natalie Portman, né, e tudo, é um filme de estúdio mesmo, é da Paramount, né, acaba que acho que o próprio roteirista se policia para deixar as coisas um pouco claras, né, pensando já que tem um público que precisa, né, de algo mais expositivo assim para acompanhar. Vira um vício, né? Acho que nesses filmes de estúdio acaba que tem isso mesmo. Mas assim, não é algo que incomoda, que destrói o filme. Destrói o filme, não. De forma alguma. Mas realmente, tá ali. Não tem como você fechar o olho para essas coisas. Aí uma outra coisa assim que me incomodou, mas depois eu deixei para lá, que não estraga o filme. Mas essas coisas, porque ele tem um início mais pé no chão, antes de entrar no Brilho, ele é até dividido em capítulos, né? E aí depois, se você entender como fábula, enfim, aí você releva, assim, mas é umas coisas assim que... Aí ela tá lá, o Oscar Isaac morrendo, cuspindo sangue, e aí tem um diálogo que eu acho que até a Natalie Portman mesmo, que é a Lena, né? Ela comenta: isso deve ter sido causado por algum vírus ou por uma radiação dentro do Brilho. E aí corta, estão elas entrando
sem nenhum tipo de proteção nem nada no brilho, né? Então a única pessoa que voltou tá morrendo, pode ser radiação ou vírus, beleza, vamos lá também, né? Mas tem essa, se você for pensar nessa ideia da autodestruição, que, enfim, faz um sentido maior, mas como ele tá ali no início, numa base até bem racional, eu estranhei muito, assim, elas irem sem nenhum tipo de proteção para dentro do lugar, né? Eu senti isso também, eu até comentei, eu falei, não acredito, olha lá. e aí me faz lembrar de filmes ruins de grupo, assim, que geralmente cometem, filmes de grupo de cientistas que cometem esses erros. Que me deixa puta, assim, quando eu tô vendo e falo, poxa, mas os caras são da NASA, são inteligentíssimos e estão cometendo esses erros idiotas. Nessa hora eu também pensei isso, falei, poxa, mas estão indo sem proteção nenhuma, estão querendo se fuder mesmo. Isso é Prometheus? O que tá acontecendo? Exato, isso aí, René, pensou no que eu pensei. Mas realmente, no conjunto da obra, você acaba relevando mesmo. E pensa também nessa questão da autodestruição e da autossabotagem, assim. O que eu gosto dessa ideia de autodestruição é que ela tem diversos níveis também, né? Que a gente pensa na autodestruição, assim, às vezes como algo... um exagero, né? Talvez, sei lá, o suicídio. Ou, sei lá, até a própria... até mutilação, automutilação, enfim, vários tipos de autodestruição mesmo, mas também tem aqueles do dia a dia, né? A autossabotagem, que eu acho que todo mundo em algum nível passa por isso também, assim, de às vezes não sei, tá dando tudo certo, de repente você acaba fazendo algo que por medo você acaba não... É uma coisa psicológica muito complexa. Não sei se eu vou fazer. Vou conseguir me fazer entender aqui, mas é aquela coisa que tá dando certo e de repente você tá com medo disso, né? Do que tá dando certo e ao mesmo tempo você dá um passo pra trás, sabe? Sim. Inconscientemente, assim. Sim. Então eu acho isso bem interessante no filme também. Essa questão, assim, do dia a dia mesmo. Agora, essa questão do grupo também é uma estrutura arquétipica, né, desses filmes de ficção científica. A gente pode lembrar aí do René citou Prometheus, mas o próprio Alien, né, que até quando ela entra naquele buraco lá no farol, remete também, né, aquela caverna lá com aquelas estruturas um verde escuro, né, eu também lembrei de Alien. Mas é interessante a gente ter esse grupo só formado por mulheres, e que é um uso justificado também, que está ali no filme, porque quando elas se encontram, quando elas se conhecem, uma delas fala, né, que antes eles só mandavam homens e militares. Então agora estão mandando só mulheres e cientistas, né? E militares também. Também, né? que elas têm um histórico, mas a Tessa Thompson fala, né, cientista, né? Então elas têm esse outro olhar, né, que pode ser, então assim, pô, já não tá dando certo, só com homem, só com soldado, então vamos agora buscar uma outra solução, né? Então tem também essa justificativa, né? Por que é um grupo só formado por mulheres? Que eu até me surpreendi, ou talvez não deveria ter me surpreendido, mas eu vi pessoas criticando o filme por isso. Por que só tem mulher no grupo? Pelo amor de Deus, né? Pra começo de conversa... Pelo amor de Deus. Eu tinha até comentado com o Renato que eu nem ia colocar isso em questão, assim, como algo a ser discutido. Porque pra mim já tá passando da hora das pessoas entenderem que é normal, sabe? Normal, É simplesmente um grupo de mulheres, ponto. Não tem que ficar, sabe? Nossa, mas por quê? Nossa, mas qual que foi a escolha, assim? A gente precisa... sair desse olhar, né, imposto, hegemônico, de que o normal, né, é ser um grupo de homens, assim. Por que não um grupo de mulheres? Simples. São as profissionais que estão ali aptas a fazer aquilo. Ponto. Não tem... Eu acho que... Sabe, era até... Eu tinha até pensado assim, eu vou dizer, não vou discutir sobre isso como é um filme feminista, é um filme... Porque... Só por se posicionar assim, por colocar o protagonismo feminino e colocar esse grupo de mulheres, claro, ele tem, né,
ele tá alinhado com a questão feminista e representatividade, só que eu pensei, eu vou fazer diferente, eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que tá passando da hora das pessoas se acostumarem a ver mulheres no cinema como, sabe, um grupo, como personagens protagonistas e ver isso como algo natural. Total, né? E pro homem também se identificar com esses personagens, porque a gente, como eu já disse aqui em outros programas, possível, né? Nós, mulheres, já estamos acostumadas a nos colocar no lugar de personagens homens o tempo todo. Então, é muito simples pro homem também fazer esse movimento, assim, sabe? Então, e lembrando que é um filme escrito e dirigido por um homem, baseado no livro escrito por um homem, né? O Jeff Vandermeer, né? Que ele é autor do livro, que é uma trilogia, não sei se já publicou todos, mas é uma história que tem uma continuidade, que foi, inclusive, a adaptação para o cinema foi outro motivo de controvérsia de internet, porque escalou a Natalie Portman e a Tessa Thompson para os papéis que parece que no livro são de personagens de outra etnia. Mas aí o Alex Haley falou, não, mas eu tô... Isso parece que é só citado no segundo livro, e ele estava querendo se concentrar só na história do primeiro. Então, assim, isso nem passou pela cabeça dele fazer whitewashing, essas coisas, né? Então, essas polêmicas de internet que ficam só enchendo o saco, né? Nesse caso. Mas a gente, mesmo assim, tem no elenco uma diversidade exemplar, porque a gente tem nesse grupo uma negra, tem a Gina Rodrigues, parece que é latina, né? Não sei qual que é a nacionalidade dela. Tem uma branca, a Jennifer Jason Leigh, e a Natalie Portman, ela é israelita, né? Ela é de descendência israelita. Então a gente tem uma diversidade também nesse grupo montado ali, né? E o próprio Oscar Isaac também, que não é um ator, né, branco, né? Ele se eu não me engano, ele é... eu não sei. Ele tem uma descendência latina também, se eu não me engano. O próprio amante da Natalie Portman também. É um elenco... É um elenco bom, assim, eu gosto. Que tem essa questão da representatividade bem evidente, né? E mais uma vez, assim, é natural, é orgânico, sabe? Essa ideia da diversidade está bem presente e eu acho que é legal, porque tem a ver também com a ideia da refração, né? Assim, os diferentes espectros que saem da luz, né? Que é refratada, assim. É verdade. E acho que assim, é isso, você vê que é muito bem pensado, assim, não tem nada por acaso no filme, né? Assim, é muito legal quando a gente vê uma obra assim que você concorde ou não com as ideias dela, ou que você no final goste ou não como um gênero que te agrade, ou o tipo de filme que te agrade, ou o ritmo que te agrade, mas você vê assim, é bem feito, sabe? Assim, é muito cuidadoso, assim, é muito bem construído, assim, você vê que tem um respeito ao cinema mesmo, a narrativa e a história que você quer contar. E eu acho que é muito rico nesse sentido a gente ter oportunidade, assim, o filme, como eu disse, assim, eu acho que a gente perde muito em não tê-lo nos cinemas, né? Mas ao mesmo tempo é isso, assim, eu acho que, por exemplo, no Brasil, mesmo se ele for lançado no resto do mundo, talvez nunca chegasse, né? Então, assim, ter isso distribuído mundialmente na Netflix também é uma oportunidade muito boa para muita gente que muitas vezes nem saberia que o filme ia existir, né? Eu acho também uma oportunidade de um filme desse, assim, que é tão fechado, que talvez seria para um nicho tão específico, acaba entrando ali. Tem esse problema de que acaba sendo enterrado no meio de tantos lançamentos da Netflix, né? Mas ele tem a oportunidade também de chegar a pessoas que talvez nunca se atentar para essa existência desse filme. Essa questão, ela é bem difusa, né? Assim, no que ela pode refletir para o espectador. Porque se a gente for pensar na questão do cinema como o lugar exclusivo, né, do filme, você está indo lá para ver o filme sem distrações, apesar
a gente saber que tem os chatos de sempre, mas é bem diferente de você ver em casa e pensar que nos vários tamanhos de tela, né, que as pessoas podem ter. Pode ter uma tela do computador, pode ter uma TV de 50 polegadas, pode ter uma tela de projeção, mas de toda forma tem fatores distrativos, né, que acabam interferindo, sim, eu acredito, na experiência. Principalmente se você vê esse filme descompromissadamente, né, porque você acaba não entrando na proposta. E o Alex Garland fala, né, em entrevista, que ele realmente pensou para cinema, então ele ficou um pouco decepcionado do filme ter sido lançado dessa forma, né, fora dos Estados Unidos, mas que ao mesmo tempo ele via isso que você falou, Renê, dessa possibilidade do filme chegar a mais pessoas, né, e tudo mais. Agora, um outro benefício também é que as pessoas, se elas se interessam numa primeira vez que assistem ao filme, elas podem voltar a ele com mais facilidade, né? Ele está disponível na Netflix. Então, se elas querem revê-lo, já está ali, elas podem, né, dar uma nova checada ali nas imagens para poder ter uma outra apreensão das coisas. Mas eu ainda acho que realmente perdemos muito, né, quando a gente é impossibilitado de ter uma única que seja experiência com um filme como esse numa tela de cinema, né? Numa sala de cinema. Sim, claramente, o cinema enquanto dispositivo, a ideia da sala escura, a tela grande, o único foco de visão, o único foco de luz é a tela. Você sai de casa para ir até ali, enfim, você pagou ingressos, está colocando seu dinheiro ali. Tem um envolvimento muito maior do que uma coisa assim, que você está ali mudando a Netflix, aí você vai olhar uma mensagem celular, aí você dá pausa e vai pegar uma coisa na cozinha, né? Assim, o filme ele é claramente pensado para uma experiência imersiva. Assim, a gente vai entrar no brilho junto com elas e tentar descobrir e se descobrir no processo junto com as personagens, né? E qualquer distração te tira disso, te tira dessa relação. Agora, ao mesmo tempo, assim, eu fico imaginando essas experiências péssimas que as pessoas tiveram em filmes como Árvore da Vida, Cavalo de Guerra, no cinema, com gente rindo, conversando, porque a gente acaba vivendo uma inversão, infelizmente, hoje também, né? As pessoas tratando a sala de cinema como se fosse a sala de casa, e quem gosta de cinema encontrando a paz da sala de cinema na sala de casa, né? É verdade. Então, às vezes, eu penso também assim, nossa, pegando uma sessão de fim de semana lotada de gente que tá ali no shopping só pra... tá no cinema do shopping só pra passar o tempo depois do almoço, sabe? Vendo esse filme também. Podia ser uma experiência que eu não ia aproveitar nada também, né? Mas enfim, pensando igual como você disse, a situação ideal do cinema, o filme é para isso mesmo, sem dúvida nenhuma, e é uma pena mesmo que a gente não tenha tido essa experiência. Ou seja, a Netflix é o brilho, é um prisma que essa questão ela entra e gera uma difusão de respostas e possibilidades e questões para a gente pensar, né? O que ela vai ser prejudicial ou vai trazer em benefício para a gente? Eu acho assim, colocando na conta, assim, eu acho que é mais benéfico do que maléfico. Mas outro dia a gente estava vendo propaganda de filme da Netflix no cinema. No cinema, No IMAX ainda. No IMAX. Isso causou um estranhamento. Foi tipo do assim, Cloverfield, né? Foi. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, olha que interessante seria. Fiquei pensando isso agora, na verdade. Se a Netflix promovesse umas sessões de cinema assim, sabe? Seria massa. Eu acho que seria massa, por exemplo, um filme como esse do Alex Garland, que era aguardado, né? Por ele ter feito Ex Machina, assim, quem acompanha cinema tava aguardando, assim. De repente entrou no catálogo. Então vamos fazer, sabe, uma sessão de cinema, Netflix, assim. Sei. Eu fiquei pensando nessas possibilidades, assim, porque... Até assim, vamos pensar se para o marketing da Netflix. Se você é assinante, você tem desconto no ingresso. Sim, dá pra pensar em umas coisas assim, sabe? Dá pra pensar umas coisas assim. Ao mesmo tempo, eu concordo com o René que geralmente tem acontecido essa inversão, porque cara, quando a gente vai ao cinema e tem aquelas pessoas que estão completamente descompromissadas com o espaço
e que não respeita o outro, que não sabe o que é assistir um filme em coletivo, assim, aí a gente repensa mesmo, sabe, isso. Porque acaba que em casa a gente consegue emular um pouco a experiência, né? Se a gente tiver com esse foco, né? Sim. Não, vou me concentrar aqui, vou fazer essa sala ficar escura, por mais que a minha tela seja menor, mas tentar fazer algo bem parecido, assim, aí você... Eu fazia isso quando eu tinha uma TV de 21 polegadas, tubão, no meu quarto. Pois é. Então, dependendo do cinema, realmente em casa é melhor, sim. Sim, e aí, assim, né, trazendo aqui minha experiência particular, né, a minha ida ao cinema, para fazer mais nada, só para ver o filme, ela basicamente envolve cerca de 7 horas de viagem e R$150 gastos. Eu saio da minha casa, vou ao cinema e volto para minha casa. Não compro mais nada, não passei mais nada, não lancho nada, só isso. Então, imaginem para mim quando eu chego para ver cinema e me dou com essas pessoas lá conversando, rindo. É um investimento de vida, assim, para mim hoje em dia ir ao cinema, né? Enfim, então é muito frustrante, né? E às vezes, assim, acaba sendo, assim, quando tem um filme que é um lançamento, assim, lança direto no Netflix, para mim ele acaba sendo uma experiência muito mais confortável do que esse esforço todo para ir ao cinema e chegar lá e ainda não ter uma boa experiência, né? E tem isso também, tem dessa democratização, mas essa é uma democratização bem entre aspas, porque eu sou uma pessoa que, né, fui jornalista, trabalho diretamente com o cinema e eu sei por vários outros meios que o filme está disponível no Netflix, né? Mas no Netflix mesmo ele é desovado ali, né? Assim, Sim. As pessoas não sabem mais o que, né? Você fica colocando aquele tanto de filme infinito na sua lista que você não consegue assistir porque aparece um novo que você põe na sua lista e de repente você se perde ali naquele catálogo, porque é uma coisa até que eu conversei com o Daniel Oliveira, que me entrevistou sobre isso para o Tempo, que é isso, assim, quando, mesmo que seja para ficar numa sala só durante uma semana no cinema, o lançamento no cinema é meio uma certidão de nascimento do filme. Vão sair as críticas, vão sair as notícias do jornal, vai ter tipo um micro-evento que fala que aquele filme existe e que mesmo que você não ligue muito para aquilo, você ouve falar meio por alto do filme, e aí quando ele aparecer na Netflix ou em outras plataformas de streaming, você lembra assim, é aquele filme que eu li um comentário sobre. E quando joga direto no Netflix, ele se perde ali, né? Ele não tem meio essa certidão de nascimento. Ele meio que desaparece ali naquele meio, né? É verdade. O Aniquilação até ainda teve alguma divulgação, né, extra, assim, pelo menos no YouTube, né, nas redes sociais. Mas acho até por isso, porque veio de fora, né? Não foi encomendado para o Netflix. E era então teve um investimento assim, meio que em cima da hora, então assim, vamos espalhar que esse filme está aqui. Né? Mas quantos outros, né? Não estão lá. Esse fim de semana mesmo entrou um faroeste experimental dirigido pela Daryl Hannah. Nem sabia. Caramba, eu sabia também. Disso. E tá lá no meio. Com o Neil Young ainda por cima. Eu acho que seria interessante também eles pensarem sobre isso, assim, fazer algum tipo de um programinha, sabe? Não sei se eles também estão, sabe? E fazendo se eles vão ficar tão preocupados assim com isso, né? Tipo, vamos tentar fazer aí um eventozinho ou um programazinho para elencar aí quais são os destaques. Não precisa, porque existem serviços como a newsletter do Cinematório que tem uma curadoria de lançamentos em streaming. Então, lá para quem recebeu a newsletter nesse último fim de semana sabe que esse faroeste da Daryl Hannah foi lançado. Então fica a dica para vocês, tá? Que estão perdidos aí. Aí, Raquel, a dica aí para você, assina a newsletter. Não, mas falando sério agora, isso é uma questão mesmo, porque tem
tem dado mais importância para isso, né? Para a crítica de cinema como curadoria, assim, também. Né? Então eu acho bacana, porque é algo a se explorar, realmente. Não, só uma coisa, só que eu pensei que falando de curadoria, também eu acho que era um filme que ele poderia ir pensando nisso no cinema. Ele era um filme que tinha uma possibilidade muito grande de fazer uma carreira em festivais, né? E nem isso... É verdade. Porque era uma oportunidade de você ver, pelo menos, no cinema, né? Assim, eles podiam ter mandado para alguns festivais e depois para o Netflix, né? Mas nem esse interesse teve. Parece que rolou realmente um quiprocó ali nos bastidores que... Quiprocó. O filme acabou sendo prejudicado diretamente, né? Porque poderia mesmo ter passado aí, mandado para Berlim, né? Já que ele ficou pronto, parece que no final do ano passado. Dava tempo, né? Ou mesmo de, sei lá, ter lançado naqueles festivais que são com filmes visados para Oscar, né? Poderia ter, de repente, ter até conseguido alguma indicação, né? Não sei. E acabou que ele simplesmente surgiu, né? Inclusive, lá nos Estados Unidos ele foi lançado em fevereiro, na época do Oscar, né? Ou seja, ainda foi aquele período de dump, né? Que eles chamam, que eles jogam os filmes assim que eles não têm muita expectativa em cima. Pois é. Mas pensando agora num outro aspecto da Netflix, que são os filmes produzidos diretamente para a Netflix. A gente tem visto, pelo menos aí nos últimos meses, uma série de filmes bem ruins, né, que foram produzidos pensando assim, vai ser lançado direto na Netflix. Não vai ter carreira no cinema, nem nada. E aí eu fico pensando no esforço, ou a falta de esforço, que o diretor, que o roteirista pode ter, pensando assim, o filme já que vai para Netflix, eu não vou me esforçar tanto assim, acaba sendo preguiçoso. E aí o filme não sai como ele poderia ter sido, ou não teria o mesmo capricho, se ele fosse fazer aquela coisa assim, não, eu tô fazendo porque eu tenho que fazer um filme bom para poder chamar a atenção dos estúdios e alguém comprar e bancar a distribuição disso ser lançado no cinema. Né? Não é simplesmente uma coisa, vai para Netflix mesmo, então vai estar ali, vai ser mais fácil. Eu não sei, eu estou especulando também, né? Mas me passa pela cabeça que alguns cineastas podem estar preguiçosos até pensando nesse formato de série mesmo, né? As séries da Netflix, que a gente vê que tem coisas ali que começam de uma forma bacana e depois vai perdendo interesse, né? Não sei, parece que a pessoa só pensa no piloto e depois esquece, né? Já que vendeu mesmo a temporada inteira, então o resto se dane. Mas aí, pensando nisso, nesse problema que pode estar surgindo aí com essas produções originais Netflix, eu puxo para o próximo filme da nossa pauta, que é Mudo. Esse novo trabalho do Duncan Jones. Mas que filme, né, esse Mudo? Porque eu acho assim, é muito triste. Eu acho muito triste quando você até começa a gostar do filme e aí você vê que ele morre na metade e fica agonizando até o final. É a experiência que eu tive com esse filme. Cara, eu não gostei nem do início, assim. Eu também. No começo no começo eu até achei assim, de repente, pra onde que pode levar, né? Esse cara que não tem a voz e tudo, né? Que tem que fazer essa investigação do paradeiro dessa menina. Mas aí na hora que entra o Paul Rudd e você começa a perceber que ele vai ter E seu bigode. Não vai ser só o coadjuvante engraçado, aí a coisa começou assim, nossa, que merda, né? E é uma das coisas mais terríveis que esse filme fez pra mim, foi fazer o Paul Rudd ficar insuportável. Porque é um dos atores mais carismáticos de Hollywood hoje em dia, e nesse filme tá assim, intragável. O filme é tão ruim que conseguiu fazer isso com o Paul Rudd. Totalmente fora de tom, né? E o parceiro dele, que é um ator do Leftovers, que é uma série que eu gostei muito, que eu torço pra ele, assim, sabe? Sabe aquele ator de série que você torce? E tá também, assim, personagem super esquisito, assim, que usa meio pedofilia pra fazer piada, enfim. É um filme tão errado, e eu fico pensando, assim, isso que você falou, de talvez as pessoas não se esforçarem tanto, mas eu fico pensando também, meio por um outro lado,
que esses projetos não rodam todos os estúdios possíveis, os estúdios falam não, e a Netflix aceita, e a gente entende por que tem filme que o estúdio fala não, sabe? Assim, não vai acontecer. E a Netflix fica falando assim, não, o estúdio não, vem pra cá, a gente quer diretores... A gente quer o diretor de Warcraft, de Lunar, de Contra o Tempo aqui, né? Enfim, eu acho que às vezes são projetos que são ruins desde o início e que a Netflix está abraçando, né? Como esse local de dar liberdade para os cineastas, e a gente vê o que bons produtores fazem diferença, né, no projeto. Não, vamos só lembrar que o último filme do MacG também é na Netflix. Que eu não vi ainda, da Babá, né? Terrível. Bobagem também. Mas tem fãs, né? O MacG, ele é autor para algumas pessoas. Tudo bem. E é um filme que ele é muito... Ele é um filme estranho, mas ok, assim. Mas ele parece que ele tem como base um mistério, né? Que é essa investigação, quem que é essa mulher exatamente, o que está acontecendo. Mas diferente do Aniquilação, ele não te dá elementos que vão agregando sentidos para esse mistério e que vai nos colocando junto ali do filme. É uma coisa completamente vazia, não tem um personagem que é carismático, não tem um personagem que você se identifique e queira acompanhar, e ele é completamente esquecível, assim, né? Eu vi tem mais ou menos uma semana e eu fico ainda tentando, assim, o que era aquilo, aquele momento, assim, ele é muito estranho, assim, ele parece, no início parece que é ser um noir, aí ele vai misturando gêneros e o que não teria problema em si se fosse bem feito, mas ele é um filme que se perde totalmente, assim, em tudo, né? Assim, é muito estranho. Horrível. Esse filme é horrível. Esse filme é uma coisa horrível. Uma gente. Mistura de atraso com mal. Isso aí. E pitadas de psicopatia. São 2 horas pra nada. Porque eu não consegui, assim, entender o qual é desse filme, porque ele é muito ruim. Eu não... Diferente do Renato, eu não consegui dar chance nem no início, assim. Parece que desde o início eu já saquei e falei, cara, vamos até o final só por, né, dignidade da crítica de cinema. A gente precisa ver pra poder comentar. Porque, assim, eu detestei a forma como tá retratando ali as pessoas com deficiência. É muito errado, muito errado. É desrespeitoso. E também as personagens femininas, né? Tipo, não existe personagem feminina. A mulher que seria essa principal, a protagonista, além dela ser extremamente fetichizada, ela some e você não entende também muito bem qual a importância dela ali, a não ser essa importância pro personagem mesmo. O personagem protagonista de ir atrás dela. Então ela vira só esse motivo pra ser resgatada, assim. É um negócio muito estranho, assim. Ser ficção científica pra mim não significou nada, nem esteticamente, porque esteticamente também ele é muito pobre, assim, não traz nada novo, é só o que já se viu antes. Ele parece que descaradamente se passa no mesmo universo ali do Blade Runner, né, o original. Que você vê que tem as referências são óbvias, com certeza. Mas não chega nem a ser referência. Parece que é descaradamente isso. Eu vou contar uma história aqui na cidade do Blade Runner. E uma cidade do Blade Runner piorada, né? Vamos dizer que também, assim, não tem a mesma beleza, assim, fotográfica, de design, enfim. E essa questão aí das pessoas com deficiência, por exemplo, só para deixar um pouco mais claro, assim, não é só o mudo, porque também tem, por exemplo, tem um personagem que é um segurança e ele é baixinho. E esse personagem baixinho, ele é desrespeitado em função do personagem do Paul Rudd e só serve para isso, assim. Né? O cara chega e, né,
chama ele de idiota, enfim, agride ele, enfim, só por uma questão ali dele ser mais baixinho. E aí, esse personagem só serviu pra isso, assim, é muito desrespeitoso. A questão do mudo em si, o arco dele, assim, faz parte do arco dele conseguir ter uma voz. Isso é muito ruim para as pessoas com deficiência. Eu estou participando de um grupo na UFMG, que é o Grupo Afetos, e que a gente pesquisa sobre acessibilidade, comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. Então, a gente tá pesquisando muito sobre pessoas com deficiência, questões de representatividade, de acesso aos espaços, acesso aos produtos audiovisuais, enfim, várias questões aí. E um dos grandes desafios é entender que a pessoa com deficiência, ela não pode ser vista unicamente como uma pessoa com defeito e que precisa ser curada, sabe? Como uma pessoa incapaz. E eu acho que esse filme está o tempo todo reforçando essa ideia da pessoa com deficiência como uma pessoa que precisa ser curada, como uma pessoa que é incapaz. Porque ele, por exemplo, só por ele ser mudo, todo mundo acha que ele é um idiota, todo mundo acha que é um bobão, que é só um cara alto, mas que não pensa, enfim, sabe? O que não tem nada a ver, o cara só é mudo, não tem nada a ver com cognição, com capacidades, assim. Então, isso é uma luta das pessoas com deficiência, de serem vistas para além da sua deficiência, né? De não serem vistas como incapazes, e eu acho que o filme está o tempo todo reforçando essa ideia, assim, tanto que no final ele é dado uma voz pra ele, assim. E com a voz que ele salva a menininha. Sim, é com a voz que ele salva. Então, assim, faz parte da salvação desse personagem, né? Faz parte da completude desse personagem ter uma voz. Então, isso foi fodido. Sem falar sem falar também nessa coisa da pedofilia, que é péssima, como é colocada como piada, colocada também na forma de filmar, que eu achei terrível, assim, parece que a câmera também ela é pedófila. A câmera, o próprio diretor é pedófilo, porque, sabe, a gente já entendeu, né? Sim, a gente já entendeu, mas ele faz questão de mostrar o que não deve ser mostrado, assim, o olhar do pedófilo, sabe? E ele trata de crianças com deficiência também. Pior ainda. O que é pior, sabe? Então, assim, ele tá abordando a deficiência em diversos níveis, mas de forma muito desrespeitosa e que não dá nenhum respiro, nenhuma chance de empoderamento. Então, assim, é péssimo. E, como o Renato falou, eu também adoro o Paul Rudd. E detestei o Paul Rudd. Pela primeira vez, assim, eu, sabe, repensei a minha relação com o Paul Rudd. Assim. Falei, até cara, porque, assim, é interessante quando atores que são mais ligados à comédia fazem um personagem diferente, né? E tipo, até virou um clichê isso também, né? Do comediante fazer um vilão. Né? Só que aqui, no caso, ele parece que continua tentando fazer comédia e ao mesmo tempo querendo ser o mal, né? O vilãozão ali, que é sádico e tudo mais. E aí fica totalmente fora de tom. Fora de tom. Né? Porque a caracterização dele tá também essa coisa mais cômica, né? Com aquele bigodão, a roupa dele, que tá totalmente em descompasso com o resto do filme. Né? E o jeito dele também, assim, não encaixa. Você vê que ele tem uma maldade, mas ao mesmo tempo você é um capanga, sabe? Não parece que é o vilão ferrado, que é o chefe assim, da quadrilha. Parece que ele é um capanga, né? Não, e outra coisa que eu achei muito errado também foi porque ele só se preocupa com a filha dele. Aliás, a filha dele é colocada só pra isso também. É outra personagem feminina que só serve em função de um outro, né? De um homem, assim, que é a filha dele, que não fala em momento algum, só no final. Eu até achei que ela também seria algum tipo de pessoa com deficiência, né? De voz, assim, de ser muda e tal. Mas não, ela fala no final. Mas ela passa o tempo todo só desenhando. É a criança que não dá trabalho, né? Porque não pode dar trabalho, porque ele tem que deixar ela sendo cuidada por outros o tempo todo. E assim, ele só
se preocupa com a filha dele em relação ao irmão pedófilo porque é filha dele. Assim, ele só se preocupa com com esse comportamento predatório daquele irmão dele porque ele tem essa filha, sabe? Você percebe isso no discurso dele, assim. Eles são irmãos? Eu acho que são irmãos, né? Acho que não. Não? Ele chama de irmão? É só camaradagem? Eu entendi assim. Mas também não importa. Enfim, não importa. Isso não faz diferença nenhuma. Se for irmão, se não for. Só tanto que com a babá ele meio que fala assim, né? Não vai estragar minha babá, né? Não. E a babá é tipo uma adolescente novinha, né? Assim, parece que ela não é menor de idade, mas tem todo tipo de menor de idade. Né? Sim, sabe, é muito tosco como abordam isso, que é um assunto super sério, e colocando isso, assim, essa questão de, eu me preocupo porque é minha filha. É aquele discurso de, tipo, se fosse a minha mãe, se fosse a minha filha, se fosse a minha namorada. Não, os homens precisam pensar as mulheres em si, sabe? Não porque tem uma ligação familiar, então por isso eu me preocupo. Não, tem que preocupar com todas as mulheres. Então não é só porque ele pode atacar a minha filhinha. Não é só isso. Ele tá atacando várias outras crianças, assim. Tem até uma hora que eu gosto, que é aquela hora que ele fala: você vai parar de fazer o que você tá fazendo. Você vai deixar de trabalhar com crianças. Uhum. Então, assim, essa é a única hora que eu percebo, assim, que ele tá pensando para além da filhinha dele, sabe? Mas assim também, se eu for pensar que ele passa a dar mais atenção para isso em determinado momento do filme, tanto que o protagonista mesmo some. Ele se desinteressa totalmente pelo mudo, né? Uhum. Ele some do filme. Ele fica ali procurando, né, as pistas de onde que tá a namorada, mas... porque parece que o filme também coloca ele como uma pessoa limitada. Porque ele só aparece destruindo as coisas e procurando a mulher. Porque, assim, me parece bem claro também que ele divide as duas histórias, né? Tem a história do mudo e a história do Paul Rudd. Como é que chama esse personagem do Paul Rudd? Eu nem lembro. Eu esqueci também. Chama Bigode, que o Paul Rudd resolveu colocar no filme, que não tem nada a ver com o resto do filme. E aí ele vai convergir a história dos dois para um mesmo ponto. E é meio forçado também como ele faz isso, né? De ligar a menina com a outra que estava desaparecida, né? De ela ser filha dela. Sim. Então ele já começa a forçar aí para poder os dois se encontrarem. Tinha aquela coisa do bar lá, que eles tinham tido aquele desentendimento, né? Mas mesmo assim. Agora, realmente, bola fora, segunda bola fora do Duncan Jones, que ainda dedica o filme ao pai dele. Nossa. David Bowie, né? Mas ele nem coloca David Bowie no final, ele coloca David Jones, né? Então fica uma coisa assim constrangedora, porque o Warcraft também já não tinha dado certo, e é uma pena, porque os dois primeiros filmes eu gosto bastante, então eu achei que dessa vez ele, tendo aí talvez mais liberdade de trabalhar, né, por o filme ir pra Netflix, talvez a coisa fosse sair melhor, mas às vezes, justamente pela liberdade, a coisa fugiu do controle. Parece que é um roteiro que se perde, porque e depois, em consequência disso, a direção também, porque cada personagem parece ser de um filme diferente. Eles não têm, não têm ligação nenhuma, assim. Parece que o mudo é um filme, o Paul Rudd é outro filme, a mulher é outro. É tudo muito estranho. E assim, houve um momento de esperança, assim, no filme para mim, quando citam que o mudo é Amish, né? Que é um grupo religioso que é anti-tecnologia. Então eu pensei, olha, um personagem de uma religião anti-tecnologia num futuro cyberpunk, né? Que legal. Mas aí, não é isso. É só porque ele usa um caderninho para anotar as coisas, e parece que é só para dificultar a própria investigação dele, que se ele estivesse usando internet, celular, coisas do futuro, ele ia achar muito mais fácil as coisas, né? E é isso, assim, não é explorado, não tem uma estrutura dramática para trabalhar isso, é tudo muito jogado ali.
Muito errado esse filme, gente. E além disso, é o personagem religioso anti-tecnologia que no final abraça a tecnologia da voz, né? Então, assim, além disso, tem o desrespeito com a religião aí, né? É verdade. Não, é realmente, assim, uma pena. Agora, ô Renê, você viu essas outras produções aí que foram pra Netflix? Teve recentemente o Cloverfield, né? O Paradoxo. Você assistiu a esse filme? Eu vi o Cloverfield. O que você achou? Eu não odeio, igual as pessoas odeiam, mas eu acho que não é um bom filme, assim, sabe? Mas foi um filme, assim... Eu assisti logo depois do Super Bowl. Porque... Você foi no hype do negócio. Então, eu gosto dessas coisas de celebrações coletivas, sabe? Eu pensei assim, gente, é um momento histórico, que é uma estreia mundial do filme, em que todo mundo tem a oportunidade de ver um filme ao mesmo tempo, né? Assim. É verdade. E eu quero fazer parte disso, assim. Aí fui dormir lá 4 da manhã, né? E aí, eu acho... enfim, eu acho que é um filme muito confuso. Tem umas coisas completamente assim, surtadas, tipo aquela mão lá, que eu não entendo o que é aquela mão. Eu acho que é muito forçado tentar juntar os outros 2 filmes, como eles fazem, né, e justificar ali aquilo. Mas é um filme que, em termos assim, de ritmo, ele... Foi um filme assim que eu não fiquei entediado vendo, sabe? Eu fiquei assim, nossa, mas o que é isso? O que tem a ver isso aqui com isso? Por que esse personagem tomou essa decisão? Nossa, agora foi para um caminho completamente nada a ver, mas ele não... Foi um filme que eu fiquei brigando com ele, mas não foi um filme que me deu sono de madrugada na hora que eu tava vendo, sabe? Assim, eu achei uma... Eu me diverti, assim, apesar de ficar discordando narrativamente dele o tempo todo. Eu tô com você, eu também tive essa impressão, apesar de eu não ter visto logo depois do Super Bowl. Mas eu acho assim que acabou que essa franquia aí, Cloverfield, virou um market stunt atrás do outro, né? Porque o primeiro já foi isso, que foi um filme que o J.J. Abrams produziu ali junto com o Matt Reeves, né? E o Drew Goddard. Isso surgiu de repente, né? Com aquele trailer famoso, né, da Estátua da Liberdade sem a cabeça. O segundo também surgiu assim de repente, né? Ninguém imaginava que era ligado ao primeiro longa. E acaba que assim, me parece também, vendo o filme, que ele não precisava estar ligado ao primeiro longa. Podia ser uma coisa, né, qualquer outra, podia ser consequência de qualquer outro evento, que não necessariamente o do Cloverfield. E esse terceiro é a mesma coisa, ele surgiu, a gente sabia que estava sendo produzido, diferente dos outros, mas a forma como foi lançado foi um market stunt, né? Então, eu acho que acaba que funciona por isso, né? Chama atenção, mas dos 3, o que eu gosto mais é o segundo, por ser uma coisa mais de um suspense, né? Ali de enclausuramento, acho que ele funciona mais dentro dessa proposta. E esse terceiro realmente me parece também forçado, e principalmente a coisa desnecessária de explicar como que surgiu, né? Por que o experimento deu errado e de onde que surgiu o monstro, aquela coisa toda. Mas eu gosto da forma como ele termina, apesar de saber, né, de tudo. O final eu gosto, né? É uma coisa meio Planeta dos Macacos, assim, né? Sim. Tipo, não voltem pra cá, não voltem. E aí, porque eles não estão sabendo o que já tá rolando. E tem um brasileiro que não é brasileiro. Que tem um astronauta brasileiro, mas o ator, acho que é nova-iorquino, né? É verdade, é mesmo, com a bandeirinha lá no braço, né? Ridículo também. Eu não vou comentar porque eu não vi o filme, tá, gente? E outro que eu vi recentemente, que é da Netflix, foi o Bright também. Com o Will Smith, né? Você curtiu? Esse eu não vi. Então, acho que eu sou a única pessoa que adorou o filme. Eu adorei, assim. Eu me senti sério, assim. Ele tem coisas, assim, que são atropeladas, que podiam ser melhor aprofundadas e discutidas. Mas eu vi o filme me sentindo uma criança vendo Sessão da Tarde, sabe? Assim, à tarde na televisão, assim.
Porque muitos dos problemas dele são problemas desses filmes de Sessão da Tarde que a gente via. Quando a gente vai rever, fala assim, nossa, mas essa passagem aqui diz pra que isso não faz sentido nenhum, sabe? E até isso eu gostei, entendeu? Assim, até os problemas do filme. Então eu gostei muito, assim. Eu vi que foi super criticado negativamente, né? Mas foi um filme, talvez até por estar esperando pouco, eu fui surpreendido positivamente, não sei, mas foi um filme que eu gostei bastante. Assim, é um filme que eu defendo como típico exemplar desse cinema de Sessão da Tarde, no sentido de uma diversão meio boba mesmo, assim, de que ela tá ali para você passar 1h30, 2 horas sem exatamente discutir determinado tipo de questões que o filme até se propõe a colocar, mas que não dá conta, sabe? Mas que eu fiquei de boa com isso. Assim. Ou seja, esse é o típico filme para ver na televisão, para ver na Netflix, sim. Não precisa ver no cinema. Você pode ter um intervalo, você vai na cozinha, né? Igual a Sessão da Tarde. Mas quando a gente fala Sessão da Tarde, a gente pode falar tanto negativamente, como ser um filme bobo, né? Que pode estar ali na TV, como tem muitos filmes ruins da Sessão da Tarde, como uma coisa boa, né? Porque tem vários clássicos da Sessão da Tarde, né? Que a gente não viu no cinema, a gente viu só na televisão. Então, mas no caso do Bright, então, é positivo, né? Eu achei, né? O resto do mundo não, mas... Pra você, então, o David Ayer tá redimido de Esquadrão Suicida. Não, ele precisa fazer muita coisa ainda para se redimir. Na verdade, eu também não sei, porque eu acho meio injusto, porque a gente não sabe o filme que ele fez, né? Ele fez um filme e o estúdio montou outro, né? É verdade. Então, no caso do Esquadrão Suicida, né? Do Esquadrão Suicida, porque ele estava numa proposta super sombria, tinha uma série de cenas ali sobre abuso do relacionamento do Coringa com a Arlequina, que tem as fotos de gravação, né, dos bastidores, que não foi ao ar, porque aquele trailer lá com a música do filme fez sucesso, eles entregaram o filme para a empresa que montou o trailer montar o filme, né? Então, vai saber como que era o filme dele. Não, tá parecendo que a DC é o pior lugar para se trabalhar, né? Porque os diretores depois também não se interessam em fazer larga o filme, né? Do jeito que tá. Porque o Zack Snyder, pelo visto, não tá nem aí pro que foi feito do Liga da Justiça e nem vai querer correr atrás do corte dele. E eu acho que não tem... Os diretores largam mão do que foi. Eu acho que deve ter um contrato ali que, tanto na DC quanto na Marvel, que impede esse corte do diretor, porque como eles estão trabalhando com a ideia de um universo único, o corte do diretor pode causar uma confusão muito grande nesse universo, né? Então, assim, o filme acabou eu vou levar em conta o corte do diretor ou que lançou no cinema para o restante do universo, né? Para a narrativa. Pode... eu acho que se fosse um filme único, eu acho que o corte do diretor que traz muita mudança, como parece ser o caso do Snyder ou do David Ayer, ele pode atrapalhar essa coisa do universo, né? Se fosse um filme único, não teria problema nenhum. Pode ter alguma coisa nesse sentido mesmo. Vamos ver agora então, né, Renê? O que foi feito de Han Solo, né? Nossa, esse filme... maio já. Esse filme eu tô achando que vai ser a primeira bola fora aí do novo... Essa fase nova, né? Não só porque eu não tenho gostado do que eu tenho visto, mas porque eles estão escondendo o filme, né? A Disney lançou só aquele trailer, o filme já vai estrear agora, eles evitam falar do filme, eles evitam mostrar qualquer coisa, enquanto que os outros é o momento em que começa a sair muita coisa, até coisa demais que a gente reclama de dar spoiler, né, no trailer. É verdade. Então, eles estão, não sei, espero ser surpreendido, mas eu tô muito pé atrás, porque parece que o fato deles mesmos não estarem querendo falar do filme é uma coisa bem negativa. Então, como já é tradição no Cinematório, o Renê estará conosco para falar sobre Han Solo. Né? Em maio a gente faz o contato com ele através da força, né? Como foi nos outros podcasts. 7 horas e R$150 depois estarei aqui. E aí a gente marca.
Nosso correspondente internacional. Isso. Ai, ai. Eles, bom, às vezes lançam direto Netflix, né? Quem sabe? Às vezes sai de Netflix, é verdade. O quê? O Han Solo? Não, a gente tá brincando. Han Solo pode sair no novo lá da Disney, né? A Disney vai ter o seu próprio Vai ter serviço seu de streaming. próprio. Vai ter o Netflix Mickey Flix aí. estremecido. Mickey Flix. Mickey Flix. Netflix estremecida. Disneyflix. Netflix. Tem que ser. Renê, valeu demais então, cara. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no Cinematório Café. E aí a gente faz o contato no próximo filme de Star Wars. Tá bom, obrigado pelo convite aí. Esperamos que seja melhor que o Mudo, né? Pra gente poder falar mais do filme aí. Abraço, gente. Valeu. Valeu, Renê. Obrigado. Beijo. Bom, e ao som de The Cure, a gente vai chegando ao final do nosso podcast. E essa música eu escolhi porque tem um outro filme que está na Netflix e que tem tudo a ver com os dias da semana, que é Onde Está a Segunda, que também é uma ficção científica, distópica, e que tem essa sensação de sessão da tarde, né, que o Renê falou aí a respeito do Bright. É um filme bem legal, viu? Que eu até deixei pra ver depois, ficou lá na lista eterna, né? Ele foi lançado no ano passado, acho que em outubro ou novembro. E a gente até fez a crítica, né? A Laura escreveu lá pro site. O link tá aí pra vocês conferirem também. É um filme que tem a Noomi Rapace, não sei qual que é a pronúncia até hoje do nome dela. Mas é um filme em que ela interpreta 7 irmãs e ela vive num futuro distópico em que os pais não podem ter mais de um filho. Então, o que acontece? A mãe dessas 7 garotas morre e aí o avô decide escondê-las. E aí ele bola um plano para que elas vivam como se fossem uma só. Então, cada dia da semana, uma sai para fazer, né, ir para a escola e fazer tudo mais. Depois, quando elas ficam adultas, elas vão trabalhar. E cada uma tem o nome de um dia da semana, porque são 7. Então é um filme que tem essa coisa do high concept, né? É um filme bem dessas sessões da tarde mesmo. E é bem divertido, viu? Eu até tava achando que ia umas críticas negativas e tudo, mas me diverti bastante. Recomendo que as pessoas confiram aí. Tá na Netflix e parece que ele tem até se tornado um sucesso aí tardio, porque a crítica da Laura mesmo tem sido muito lida, né? Muito acessada lá no cinematório. Então, de repente, pode ser isso. As pessoas estão descobrindo o filme, o algoritmo está recomendando, né? E tá virando um hit aí do streaming, né? Quem sabe? Me lembrou as Sestras do Orphan Black. Orphan Black é uma série, né? Uhum. Que aí, na verdade, são clones. Mas é uma mesma atriz fazendo o papel das várias Sestras. E fazendo muito bem, assim. Pois é, né? É um filme interessante, tem um conceito que é meio absurdo, né, e tal, mas ele me lembra os bons tempos do Luc Besson, se a gente for lembrar de O Profissional, por exemplo, né? É um filme que tem esse ar, assim, meio maluco, né, de um filme de ação, assim, meio histérico, mas num bom sentido. E tem essa coisa curiosa, né, de como que as irmãs ficam, né, cada uma tem uma personalidade diferente, como que elas fingem, né, para poder ter a mesma vida e não serem pegas pelo governo por causa dessa lei que proíbe que existam irmãos. É bem legal, eu recomendo. Não esperem, né, uma obra-prima, né, não esperem uma aniquilação, mas também está bem longe de ser um mudo. Eu recomendo. Escala mudo e aniquilação de... Tem uma escalinha assim, né? O mudo tá numa ponta e a aniquilação tá na outra. Bom, é isso. Vamos então finalizando o Cinematório Café 57. Você que quiser acompanhar os demais
os demais conteúdos do Cinematório, fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar por Cinematório por lá e seguir, que aí você vai ter as novidades direto aí no seu feed. Também temos o nosso grupo no Telegram, Cinematório Café. Ele é aberto, tá? A todo mundo, pode vir, pode chegar mais. Também, se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é só mandar a sua mensagem para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Spotify, com o nosso perfil repleto de playlists. E também temos o nosso canal no YouTube, onde em breve voltaremos a publicar novos conteúdos. Fique de olho lá, inscreva-se para ser notificado assim que tivermos novos vídeos. E reforçando aqui o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você pode ajudar o Cinematório a crescer. O link está aí na página do podcast e também na home do site. É só acessar www.cinematório.com.br. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Tchau.